Olá, aluno! Bem-vindo ao nosso canal Fundamentos Aulas Online. E na aula de hoje vamos estudar um assunto muito interessante, que é os gráficos de movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Nas aulas anteriores, caracterizamos esses dois tipos de movimento uniforme, MU, e movimento uniformemente variável, MUV, certo? Na aula de hoje nós vamos estudar os gráficos que envolvem esses movimentos, ok? Nessa aula nós utilizaremos muito dos conceitos de matemática, aqueles conceitos de função do primeiro grau, função do segundo grau, cálculo de áreas de figuras planas e outros conceitos mais, ok? Então vem comigo, vamos então aprender os gráficos de movimento de MU e MUV. Então, gráficos do movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Antes de a gente adentrar nesse assunto, vamos recapitular as funções horárias vistas nas aulas anteriores. No movimento uniforme, nós temos as seguintes funções horárias. Movimento uniforme, nós temos as seguintes funções horárias. Espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. É aquela fórmula que nós apelidamos de sorvete, lembra disso? E nós temos também que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que é constante, sempre uma constante. Então, velocidade média é igual à velocidade instantânea, que é sempre uma constante, é sempre um valor fixo. Você também aprendeu que, dependendo do tipo de movimento, se o movimento é progressivo ou o movimento é retrógrado, a velocidade vai ser positiva ou negativa, ok? No movimento uniformemente variável, nós temos então três funções horárias, que é aquela que nós apelidamos de sorvetão, meio da aceleração tempo ao quadrado. Nós temos a equação horária da velocidade, que é V igual a voat. E nós temos que a aceleração, ela é constante. A aceleração, ela é constante, ok? No movimento uniforme, nós não temos a variação da velocidade. Por isso, então, no movimento uniforme, a aceleração é sempre nula, porque é o tipo de movimento em que a velocidade não varia, ela é sempre constante, a aceleração é sempre nula, ok? Pois bem, essas são as funções horárias, e de acordo com essas funções horárias, nós teremos os gráficos dos movimentos uniforme e movimento uniformemente variável. E vamos estudar cada um dos gráficos. Por aqui, nós já podemos perceber que no movimento uniforme, a função horária de espaço por tempo, o espaço em função do tempo, é uma, vou até colocar aqui de outra cor, é uma função de primeiro grau. Já o gráfico de espaço por tempo no movimento uniformemente variável é uma função de segundo grau. Segundo grau, porque esse termo aqui é o termo de maior grau, T2, T ao quadrado, ok? Pois bem, já no movimento uniforme, o gráfico de velocidade por tempo é uma função constante. Então, nós temos aqui uma função constante. Nós vamos ver como é que é esse gráfico de função constante. Já no gráfico de velocidade por tempo, nós temos uma função do primeiro grau. Certo? Já a aceleração no movimento uniforme, ela é nula, certo? Não temos aceleração no movimento uniforme, e no movimento uniformemente variável, a aceleração é uma função constante. Uma função
constante, ok? Vamos primeiramente estudar os gráficos do movimento uniforme, depois vamos ver os gráficos do movimento uniformemente variável, ok? Então, seguindo adiante, nós vimos que de acordo com o sinal da velocidade, o movimento pode ser progressivo ou retrógrado. Se ele tiver velocidade positiva, estiver indo no sentido positivo, que você convencionou como positivo, o movimento vai ser progressivo e a velocidade vai ser positiva. Então, como nós vimos, no gráfico de espaço por tempo, no gráfico aqui, ó, de espaço no gráfico de espaço por tempo, nós teremos sempre no movimento uniforme uma reta, certo? E essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Se o movimento for progressivo, ou seja, se a velocidade for maior que zero, a reta no espaço por tempo vai ser uma reta crescente, ok? Lembre-se que no movimento, na função do primeiro grau, a gente descrevia a função da seguinte forma: f de x igual a ax mais b. Lembra disso? Pois então, aqui no movimento uniforme, nós vamos ter espaço em função do tempo. O espaço, né, depende do tempo. E aí nós vamos ter, eu só vou pegar essa função aqui, ó, e vou inverter para a gente verificar a similaridade da função, do que a gente viu lá na matemática de função de primeiro grau. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, vt mais S0. Peguei esse mesmo gráfico aqui, ó, essa mesma função, e coloquei aqui, eu só troquei os termos. Então, perceba que f, que é x, é a função, f em função de x. E aqui é espaço em função do tempo. Então, o x é como se fosse o tempo, né? O a, que é o nosso coeficiente angular, é como se fosse a velocidade. E o b é como se fosse o S0, certo? Então, o b é chamado coeficiente linear. Então, quando a gente olha aqui no gráfico de espaço por tempo, ele vai ser sempre uma reta. Esse coeficiente linear vai ser sempre o ponto onde a reta toca o eixo y. Então, olhou para o gráfico de espaço por tempo, viu que a reta tocou o eixo y no valor S0, aquele vai ser o nosso espaço inicial. Ou seja, quando a gente estuda os gráficos de função de primeiro grau, né, segundo grau, quando a gente estuda lá os gráficos em relação aqui ao movimento uniforme, uniformemente variável, a gente está tentando encontrar, correlacionar as expressões de função com os gráficos. Muitas das vezes os exercícios cobram isso, a relação entre a expressão matemática do movimento com os gráficos, certo? Então, como é que olhando para o gráfico eu consigo descrever o movimento? Pois bem, olhando aqui para essa figura A, o que eu percebo? Ela é uma reta, o gráfico é uma reta vermelha aí. Então, eu já sei que se trata, como esse gráfico é de espaço por tempo e é uma reta, então eu já classifico esse movimento como uniforme. Como essa reta é uma reta crescente, ou seja, quando o tempo passa, o espaço vai aumentando. Então, eu já sei que esse movimento é progressivo. A velocidade é maior que zero. Tá vendo aqui? A velocidade é positiva, maior que zero. Então, aqui, ó, velocidade maior que zero. Tudo bem? Então, grava isso. No gráfico de espaço por tempo, vai ser sempre uma função de primeiro grau, ok? Pois bem, e o gráfico de velocidade por tempo?
Como nós vimos, o gráfico de velocidade, a função de velocidade ao longo do tempo vai ser uma função dita aqui, ó, constante. Então, o seu gráfico também vai ser uma reta, mas uma reta sempre na horizontal, sempre constante, ou seja, para qualquer tempo que você coloque aqui, ó, a velocidade vai ser sempre a mesma, não vai mudar o valor de velocidade. Por isso que então ela é constante, certo? Então é uma reta sempre na horizontal, certo? Perceba que no espaço por tempo é uma reta com uma inclinação. Tem sempre aqui, ó, uma inclinação. Já no gráfico de velocidade por tempo, o seu gráfico vai ser uma reta na horizontal. E outra coisa importante é que, sendo um movimento progressivo, a velocidade é positiva. Então, ela vai ser uma reta horizontal acima do eixo do x. Acima do eixo do x. Positiva, velocidade positiva. Ok? Então, essas são as características dos gráficos, em que você olhando, você já sabe classificar todo o movimento uniforme, certo? De acordo com o formato do gráfico, vai te dizer se é uma função do primeiro grau ou do segundo grau, se é uma reta, se for uma reta, uma parábola, vai ser um movimento, o gráfico de espaço por tempo vai ser um movimento uniforme. Se fosse uma parábola, seria um movimento uniformemente variável, que nós vamos ver mais à frente, ok? Pois bem, e a aceleração, o gráfico de aceleração por tempo vai ser sempre uma função constante, porém nula. Nula. Certa aceleração, não temos aceleração no movimento uniforme. Tudo bem? Então, estudamos aí o movimento progressivo, velocidade positiva. O gráfico de espaço por tempo vai ser sempre uma reta crescente. Ok. E o gráfico de um movimento uniforme retrógrado. O gráfico de espaço por tempo vai ser sempre uma reta, porém ela vai ser decrescente, certo? Conforme o espaço, conforme o tempo vai passando, os espaços vão diminuindo, ok? Então a gente tem aqui o S0, vai ser sempre esse valor aqui aonde a reta cruza o eixo Y, ok? E o seu gráfico vai ser sempre uma reta decrescente, um movimento retrógrado. Agora, o gráfico de velocidade por tempo, o gráfico de velocidade por tempo vai ser uma reta na horizontal, mas abaixo do eixo do tempo, do eixo X, do eixo da abscissa. Ok? Então aqui ó, vai ser sempre uma reta horizontal e abaixo do eixo do tempo, certo? Velocidade sempre constante, vai ser uma reta constante, certo? E o gráfico da aceleração por tempo também vai ser nulo, vai ser uma reta horizontal passando ali em cima do eixo do tempo, do eixo do X, do eixo das abscissas. Ok? Tudo bem? Então, a gente tem... Pois bem, o coeficiente angular. Então, nós vimos que na função do primeiro grau, ela é definida assim, ó, AX mais B. O A é o nosso coeficiente angular e o B é o nosso coeficiente linear. Coeficiente angular CA e coeficiente linear CL, ok? Então, sempre quando a gente olhar um gráfico de espaço por tempo e for uma reta, a gente não vai ter dúvida, movimento uniforme. A depender dessa reta, se ela for uma reta crescente, o movimento vai ser progressivo. E aonde ela cruza o eixo dos y vai ser o nosso coeficiente linear, que é o Bzinho para a função do primeiro grau, lá na descrição da função do primeiro grau, ou o S0
lá no gráfico, na função horária do espaço no movimento uniforme. Então aqui, ó, vai ser o nosso S0. E o coeficiente angular? O coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo, a tangente da inclinação dessa reta, do ângulo de inclinação dessa reta. Então, no movimento progressivo, né, a inclinação, o coeficiente angular é igual ao meu Vzinho. E o coeficiente angular vai ser sempre a tangente do ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação é esse ângulo aqui, ó, que mostra o quanto que a nossa reta está inclinada em relação ao eixo X, certo? Você pode dizer que é esse daqui ou esse daqui, tanto faz. Porque lembra daquele conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal? Temos ângulos aqui correspondentes, ângulos iguais, certo? Então, esse ângulo aqui é igual a esse, e a tangente desse ângulo vai ser a nossa velocidade no movimento uniforme. Tudo bem? Pois bem, no movimento progressivo. E no movimento retrógrado? No movimento retrógrado, também teremos o mesmo ângulo aqui de inclinação. Só que esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Aqui, ó, maior que 90 graus. E nós sabemos que a tangente de um ângulo entre 90 e 180 vai ser negativa. Por isso que no movimento retrógrado a velocidade é negativa. Veja como as coisas se casam, ficam certinho. Como o ângulo, tá vendo aqui? O ângulo é um ângulo maior que 90 graus. E a tangente de um ângulo maior que 90 graus, entre 90 e 180, é negativa. Por isso, então, a velocidade aqui ela é negativa. Outra coisa importante, na trigonometria, nós vemos que a tangente de θ, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, θ, é igual a menos tangente de beta, correto? A tangente de beta é positiva, porque B aqui é um ângulo menor que 90 graus, mas como se trata de ângulos suplementares, o módulo das tangentes vão ser iguais. Então, se eu calcular a tangente de θ aqui, vai dar negativo. Se eu calcular a tangente de beta aqui, vai dar positivo. Mas o módulo, ou seja, o valor sem o sinal, vai ser igual. Tudo bem? Então, na hora de calcular o coeficiente angular, basta que você calcule, no movimento retrógrado, a tangente desse outro ângulo aqui, que é suplementar, que vai ser a mesma tangente de θ, mas não esquecendo de colocar o sinal de menos, ok? Dica importante isso. Ficou claro? Então, aqui nós estudamos o coeficiente angular, tudo bem? Movimento progressivo e movimento retrógrado. No gráfico de espaço por tempo. Espaço por tempo, certo? Ok? Seguindo adiante. Pois bem, essa ideia de coeficiente angular, ela serve não somente para a função de primeiro grau, mas para qualquer outra função, seja do segundo grau, qualquer outro gráfico, forma de gráfico que você tenha. Explique isso melhor, Eduardo. O que você está querendo dizer com isso? Sempre, dado um determinado ponto, por exemplo, eu pego aqui um tempo 1 e aqui eu pego o tempo 2. Tempo 1 e o tempo 2. Se eu traçar uma reta tangente, tá vendo aqui, ó, alfa e beta. Se eu traçar uma reta
tangente nesses pontos. A tangente de alfa e a tangente de beta vai me dar no gráfico de espaço por tempo, tem que ser no gráfico de espaço por tempo, a tangente da reta naquele ponto vai me dar a velocidade instantânea 1 e a velocidade instantânea 2, certo? Ou seja, no gráfico de espaço por tempo, a velocidade instantânea é o coeficiente angular da reta tangente no gráfico de espaço por tempo. Isso é um conceito muito importante. Por quê? Porque ela vai nos dar uma noção se naquele ponto a velocidade é maior ou é menor. Talvez eu não consiga, no gráfico, se não for me dados os valores, calcular de forma exata a velocidade, mas eu vou ter uma noção se a velocidade é maior ou se é menor. Por exemplo, aqui a gente percebe que a inclinação da reta beta é menor do que a inclinação da reta alfa é menor do que a inclinação da reta beta. Logo, eu posso dizer, então, que V1 é menor do que V2. Eu fiz aqui um outro gráfico do lado e isso fica mais claro. Perceba que no ponto P1, a inclinação aqui, alfa, e no P2, a inclinação aqui, ó, é beta. Perceba que alfa está menos inclinado que beta, é um ângulo menor do que beta. Então, a velocidade em 1 é menor do que a velocidade em 2. Isso vai servir para qualquer tipo de gráfico, tudo bem? Quer ver? Se eu tivesse um gráfico assim, ó, nesse ponto aqui, um gráfico de espaço, tem que ser um gráfico de espaço por tempo, ok? Sempre, você tem que sempre ficar atento as coordenadas aqui dos gráficos, espaço por tempo. Então, gráfico de espaço por tempo. Se eu pedisse para você calcular qual é a velocidade nesse ponto aqui que eu vou chamar aqui de ponto no tempo T1, qual seria a velocidade nesse ponto? Pois bem, você sabe que, traçando aqui, ó, ele vai ficar paralelo ao eixo do x. Se ele está paralelo do eixo do x, você já sabe que nesse ponto a velocidade é igual a 0. Tudo bem? Então, são características que é muito importante para fazer análise do gráfico, certo? O coeficiente angular. Ficou claro? Qualquer dúvida, deixa aí no nosso comentário que eu estarei disponível para tirar suas dúvidas. Pois bem, aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo aqui de gráfico. Olha, vamos imaginar que ele te deu esse gráfico aí e vamos determinar a sua função, ou seja, qual a sua equação da função horária, tanto de espaço quanto de velocidade. Então vamos lá, olha só. Aqui ele te dá um gráfico de espaço por tempo e é uma reta. Então a gente já pode dizer que é um movimento uniforme. Ok? Movimento uniforme, porque espaço por tempo é uma reta. Pergunta a você, o movimento é progressivo ou o movimento é retrógrado? Pois bem, essa reta é uma reta crescente. Quando o tempo aumenta, os espaços também aumentam. Ó, tempo T1, espaço 6. Tempo T2, espaço 8. Ou seja, com o aumento do tempo, os espaços também vão aumentando. Então, é um movimento progressivo. Então, se trata de um movimento progressivo. Pois bem, nós vimos que o gráfico é espaço igual ao espaço inicial, mais velocidade por tempo. O espaço inicial é onde ela cruza o eixo dos y. Então, aqui do y. Então, 4 é o nosso espaço inicial. E nós vimos que o coeficiente angular é a nossa velocidade, que é a tangente desse ângulo θ aqui. Então, a tangente de θ, aqui, ó, 8. Tangente. O que é a tangente lá na trigonometria? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, isso daqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo.
Então, a tangente de θ é cateto oposto, 8 menos 4, a marcação 8 aqui, menos 4, que dá 4, sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 2 menos 0, 2. Então, vai ser 4 dividido por 2. Então, 2 está aqui, metros por segundo. É a nossa velocidade. 2. Então, esse gráfico vai ser espaço igual 4 mais 2t, certo? Movimento progressivo, velocidade positiva. Ok? Tudo bem? Já no outro gráfico, a gente já observando esse gráfico, nós percebemos que é um gráfico de espaço por tempo e é uma reta decrescente. Então, o movimento é retrógrado. Retrógrado. Então, da mesma forma, a velocidade aqui, a gente sabe que ela vai ser negativa, menor que zero. O espaço inicial vai ser, então, esse valor aqui, que é onde a reta toca o eixo y, 10. Então, o espaço inicial é 10. E a velocidade? A velocidade vai ser a tangente desse ângulo aqui, θ, que vai ser igual em módulo à tangente desse ângulo aqui, beta, que nesse triângulo retângulo aqui vai ser cateto oposto 5, né? 5 não, desculpa, 10 sobre 2, ó, 10 dividido por 2, que dá 5. Só que como a gente sabe que a velocidade é negativa, menos 5. Então, tá lá o gráfico de espaço por tempo. 10 menos 5t. Movimento retrógrado. Ok? Pois bem, outra coisa importante, no gráfico de velocidade por tempo, no movimento uniforme, vai ser sempre uma reta constante, que pode estar uma reta horizontal, que pode estar acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Mas uma coisa importante é a seguinte: a área abaixo da curva vai me dar sempre a variação de espaço, ok? Por quê? Porque nós sabemos que velocidade é igual a velocidade média, é igual a ΔS sobre ΔT. Então, nós temos que ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? E isso, então, aqui nós temos o tempo e a velocidade. Então, o produto da velocidade por tempo vai me dar o ΔS, certo? Que é a nossa área, ok? Isso vai servir não só para o movimento uniforme, mas para qualquer outro gráfico de velocidade por tempo, ou seja, o gráfico abaixo da curva, abaixo ou acima da curva, né? Se a curva aqui estivesse assim, ó, seria então essa área aqui. Teríamos então essa área aqui, abaixo, ou seja, a área entre a curva e o eixo x vai me dar sempre a variação de espaço. Isso é muito importante, certo? Para qualquer gráfico, não só para o movimento uniforme, mas para o movimento uniformemente variável ou qualquer outro tipo de movimento, ok? Então, torna-se pertinente a gente rever os conceitos de áreas de figura plana, porque normalmente essas figuras que vão estar desenhadas aí na forma do gráfico vão ser figuras planas, como por exemplo a área do retângulo, que é lado vezes lado, lado 1 vezes lado 2. Pode ser também um triângulo, que vai ser igual a base vezes altura sobre 2, ou um trapézio, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, ok? Mas então grave isso, no movimento uniforme, o gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo da curva vai me dar a variação de espaço naqueles dois intervalos de tempo, ok? Tudo bem? Pois bem,
Agora vamos estudar o movimento uniformemente variável, certo? O move, certo? No movimento uniformemente variável, vimos que existe 3 funções horárias. A função horária sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2 tempo ao quadrado. Temos a voat, que é V igual a V0 mais AT. E temos alfa, função constante, alfa igual a uma constante. Então, nós temos 3 funções horárias, certo? Espaço por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo. A função espaço por tempo vai ser sempre uma função de segundo grau, ok? E nós sabemos lá da matemática que uma função de segundo grau, o desenho dela é uma parábola, ok? No gráfico de velocidade por tempo vai ser uma função do primeiro grau, ok? Que pode ser com a velocidade maior que zero ou velocidade menor que zero. A gente vai estudar por menor as características desse gráfico. E nós temos a aceleração sendo constante, ou seja, um gráfico de função constante, que pode estar acima do eixo x ou abaixo do eixo x, ok? Primeiramente, vamos estudar a equação do espaço por tempo. Então, nós temos lá, é uma função de segundo grau. Lembra que na matemática nós temos a função do segundo grau descrita da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c. De acordo com o a, o coeficiente a, nós temos o formato da parábola, se ela está com concavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo. Então, se a aceleração for maior que zero, essa função vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. E se ela tiver se o A for menor que zero, ela vai ter concavidade voltada para baixo, ok? Ficou tranquilo isso? Entendido isso? Então, a concavidade vai nos dar o sinal da aceleração. Se tiver com concavidade voltada para cima, aceleração maior que zero. Concavidade voltada para baixo, aceleração menor que zero. Ok? Pois bem, outra coisa também importante é que o vértice da parábola vai ser o valor em que a velocidade é igual a zero, ou seja, vai ser aquele tempo, aquele instante de tempo em que ele muda o sentido do movimento. Como assim, Eduardo? Muda o sentido do movimento? O que você está querendo dizer com isso? Ele está indo para a direita, ele para, a velocidade vai a zero e ele inverte o seu sentido do movimento. Ou vice-versa, ele está indo para a esquerda, ele para e inverte o seu sentido do movimento. Tudo bem? Como é que a gente reconhece isso dentro do gráfico? Vejamos aqui, ó. Aqui, ó, o espaço ele está nesse ponto aqui, ó, o espaço ele está diminuindo ao longo do tempo. Chegando aqui, ó, a velocidade vai a zero. É onde acontece aquela inversão do movimento e ele passa a trafegar no sentido positivo dos espaços. Ok? Então, nesse ponto aqui do vértice da parábola é o ponto em que ocorre a inversão do movimento. Quer ver outro conceito que nos ajuda a entender isso, que nós vimos ainda há pouco? O seguinte, esse gráfico é de espaço por tempo. Se eu traçar aqui a reta tangente nesse ponto aqui, do vértice da parábola, perceba que é uma reta sem inclinação. E a gente sabe que no espaço por tempo, traçando uma reta naquele ponto, a tangente dessa reta vai me dar a velocidade. Logo, se tratando de uma reta horizontal, a tangente é nula. Logo, a velocidade é igual a zero. Tudo bem? Outra maneira de classificar o movimento é em acelerado ou retardado. Lembra que o movimento, para ser acelerado, nós temos que V e A deverão ter mesmo sinal. E retardado
nós temos que V, que é a velocidade, e a aceleração, deverá ter sinais contrários. Ter sinais contrários. Ter sinais contrários. Então, vamos analisar aqui, olha só. A velocidade nesse primeiro, a aceleração aqui é maior que zero, porque a concavidade está voltada para cima, ok? Agora vamos verificar a velocidade. A velocidade aqui, ó, ela é negativa. Por que negativa? Porque os espaços estão diminuindo ao longo do tempo. Ó, esse zero, aí o espaço está aqui, ó, no eixo y, está diminuindo, ele está indo em direção à origem, ou seja, a velocidade é negativa. Perceba que a aceleração é positiva e a velocidade é negativa. Logo, qual o tipo de movimento que eu vou ter aqui? Acelerado ou retardado? Movimento retardado, porque tem sinais, o V e o A têm sinais contrários. Um é positivo, o A é positivo, e o V é negativo. Logo, o movimento aqui vai ser retardado. Certo? E faz sentido, por quê? Porque o movimento vai retardando, ele vai diminuindo a velocidade até que ela chega a zero e depois a velocidade aqui se torna positiva, ou seja, a aceleração positiva e a velocidade positiva, nós temos um movimento acelerado, né? V e A, os dois têm sinais positivos, ou seja, o mesmo sinal, movimento é acelerado, certo? Nesse outro gráfico aqui, ó, aqui a velocidade, aqui nessa primeira parte aqui do gráfico, a velocidade aqui é positiva, porque ao longo do tempo, o tempo vai passando e o espaço aqui vai aumentando, certo? Então a velocidade é positiva, ok? Logo, velocidade positiva e aceleração negativa, o movimento é retrógrado, R de retrógrado. Chegando aqui no vértice, a velocidade é zero, ele está invertendo o seu movimento, a velocidade zero. Seguindo, na segunda parte do gráfico, a velocidade aqui é negativa. Velocidade negativa e aceleração negativa, movimento é acelerado. Tudo bem? Tudo bem essa análise do gráfico? Olha quantas informações a gente pode obter olhando para o gráfico, certo? O seu formato vai dizer se é um movimento uniforme, movimento uniformemente variável. A gente pode verificar se a velocidade é positiva ou é negativa, certo? De acordo com o gráfico, a gente distingue se tem ou não tem aceleração. Se for uma função do primeiro grau, não vai ter aceleração. Se for uma parábola, vai ter aceleração. Essa aceleração pode ser positiva, essa aceleração pode ser negativa. O movimento pode ser, então, naquele trecho pode ser acelerado, pode ser retardado. Essas são as características que a gente deve se ater ao olhar um gráfico para classificar o movimento, ok? Tudo bem. Agora o gráfico de velocidade por tempo. O gráfico de velocidade por tempo é uma função do primeiro grau, V igual a voat, ok? Da mesma forma que lá na função do primeiro grau, a gente vai ter todas aquelas características de coeficiente linear e coeficiente angular. Então, no gráfico de VT vai ser uma reta. Então, o gráfico VT sendo uma reta, vai ser um movimento uniformemente variável. Se o V for maior que zero, se a velocidade, se a aceleração, né? Então aqui, ó, o coeficiente angular vai ser a nossa aceleração. O coeficiente angular vai ser a aceleração. Então nesse gráfico aqui, a aceleração é maior que zero. Nesse daqui, no exemplo B, a aceleração é menor que zero, o gráfico vai ser decrescente, ok? No primeiro, crescente, positivo, no segundo, decrescente, porque a aceleração é negativa, ok? O que a gente percebe aqui, ó? Aceleração positiva, aqui aceleração negativa. Nesse primeiro espaço aqui, ó, nessa primeira parte aqui do movimento, a velocidade aqui é negativa, menor que zero.
então nós temos movimento retardado. Nessa segunda parte aqui, a velocidade é positiva. Perceba que o tempo aqui, após passar aqui no eixo T, no eixo X, a velocidade se torna positiva. Então, e a velocidade positiva e a aceleração positiva, acelerado. Tudo bem? Pois bem, aqui, ó, e perceba aqui, ó, tem até uma correspondência, ó, do gráfico, ó. Olha, esse ponto aqui de cima é onde no gráfico de espaço por tempo a velocidade é zero. E aqui, ó, vai ser no gráfico de velocidade e tempo a velocidade igual a zero. Ok? Então ela vai tocar aqui no eixo, passar por cima do eixo X. Tudo bem? Da mesma forma aqui, ó, velocidade zero, né, no vértice da parábola, e aqui é onde ele toca a reta no gráfico de velocidade por tempo, toca o eixo X, ok? Aqui também vai ser retardado, porque tem sinais contrários, aceleração negativa e a velocidade positiva, e na segunda parte do gráfico, a aceleração vai ser negativa e a velocidade também vai ser negativa, está abaixo do eixo X. Aí o movimento é acelerado. Tudo bem? Pois bem, no gráfico de aceleração por tempo, também vai ser uma função constante, ou seja, uma reta horizontal, ou acima do eixo X ou abaixo do eixo X, certo? Ou eixo do tempo. Quando eu falo X, entenda tempo, né? Na matemática a gente aprendeu lá X, f de X. Aqui é aceleração em função do tempo, tudo bem? O X corresponde ao tempo, ok? Outra coisa importante, como eu já disse lá no movimento uniforme, no gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo da curva vai me dar o ΔS. Por exemplo, se eu quisesse saber a área nesses 2 instantes de tempo, no T1, no 0 até T1, bastava eu calcular o espaço, né? Se eu quisesse saber o espaço nesse intervalo de 0 a T1, bastava calcular a área do gráfico, como nós vimos lá no movimento uniforme. Nesse caso aqui, o gráfico vai ser um triângulo, base vezes altura sobre 2, certo? Já outra coisa importante é que num gráfico de aceleração por tempo, a área abaixo da curva, vai me dar a variação da velocidade. Então, a área do gráfico de aceleração por tempo vai me dar a variação da velocidade, ok? Esse daí é um conceito também muito importante. Tudo bem? Então, estudamos todas as características do movimento uniforme, dos gráficos do movimento uniforme e uniformemente variável, certo? Para que esses conceitos fiquem de fato sedimentados aí na sua mente, você fique com uma clareza maior, você tem que fazer exercícios, praticar, vendo diferentes exercícios, sempre se atentando no gráfico que lhe é oferecido, verificando primeiramente se o gráfico é de espaço por tempo, se é de velocidade por tempo, e lembrando de todas essas definições aqui. Se ainda assim você tiver dúvida, comente aí, coloque alguma observação. Não entendi quando você explicou tal, talvez eu volte e faça uma nova gravação explicando aquilo. Ou se você quiser uma aula particular, se você tem alguma lista de exercícios a qual você tenha dúvida, entre em contato comigo e a gente marca então uma aula particular nesses mesmos moldes que então é feito a gravação desse vídeo, ok? Então contribua com esse canal, dê o seu like, se inscreva, indique para um amigo que tenha dificuldade nessa matéria e bons estudos!